Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã, nós começamos mais um dia. Queremos a cada dia vivermos mais para o céu e menos para essa terra. Temos a certeza que um dia o céu irá se abrir, irá se rasgar, e nós veremos o nosso Salvador, abraçaremos o nosso Cristo e viveremos com Ele por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 2, o versículo 1. O segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Acredito que cada um de nós que vivemos nessa terra, que nos tornamos pais e mães, nós temos a responsabilidade de educarmos os nossos filhos. Mas nós não podemos apenas educar os nossos filhos para essa terra. Nós temos sim que prepará-los para todo o conhecimento, ajudá-los a ter o entendimento da matemática, do português, da história, da geografia e de outras ciências. Mas nós não podemos colocar abaixo desse conhecimento a pessoa do nosso Deus. A pessoa de Deus sempre tem que estar acima. Se nós prepararmos os nossos filhos para essa terra, mas se nós não prepararmos os nossos filhos para a eternidade, nada nós fizemos. Nós precisamos a cada dia incutir, ensiná-los, prepará-los, sermos um modelo para eles, levá-los a amar a Bíblia, a ter momentos de oração, a testemunhar de Cristo, a professar a sua fé. Este é o ideal de Deus para a vida dos nossos jovens. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, para os caldeus, o sonho, e para muitos antigos, era algo que trazia muito temor, porque eles acreditavam que os sonhos era a forma das divindades se comunicar com os seus filhos que estavam aqui nessa terra. E Deus se valeu desse meio, dessa cultura, nesse período, para impressionar o coração de Nabucodonosor, para mostrar para ele que havia um Deus criador, um Deus soberano que rege todas as nações e que todas as pessoas precisam prestar conta a esse Deus. Pelo fato de Nabucodonosor não se lembrar do sonho e não compreender o sonho que ele tinha tido, ele convidou todos os magos, os feiticeiros, aqueles que na corte eram responsáveis para interpretar e revelar alguma coisa. Quando nós nos lembramos da lei de Moisés, os judeus, eles não tinham liberdade para praticar esse tipo de atividade lá em Jerusalém. Mas aqui na terra dos caldeus era permissiva. Daniel e os seus amigos estavam entre esses. Na convocação de Nabucodonosor, todos os encantadores, todos os feiticeiros, todos os adivinhos, todos aqueles que teriam um dom especial foram chamados para comparecer diante dele, e a responsabilidade era lembrar o sonho que ele tinha se esquecido e lhe trazer a interpretação. Se os encantadores daquela época, os necromantes, os feiticeiros, os adivinhos, os astrólogos, se eles não conseguissem lembrar do sonho de Nabucodonosor, se eles não trouxessem uma interpretação devida para o sonho de Nabucodonosor, as suas casas, as suas famílias, eles mesmos seriam despedaçados e mortos. Daniel capítulo 2, o versículo 13, a Bíblia diz o seguinte: saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Daniel e os seus amigos não foram consultados para saber se eles sabiam do sonho ou tinham algum tipo de interpretação para esse sonho. Quando buscaram Daniel e os seus amigos, a busca foi de fato para matá-los, para destruí-los, para acabar com a vida deles. Quando Daniel teve consciência de que ele estava sendo buscado para ser morto, foi quando Daniel se voltou para Arioque e pediu para que Arioque intercedesse diante do rei, para que ele desse um tempo, para que ele consultasse a Deus, e Deus iria lhe revelar as verdades que Nabucodonosor tinha sonhado. Foi quando Daniel retornou para sua casa, conversou com os seus amigos, e eles clamaram a Deus pedindo misericórdia, para que Deus intervisse naquele momento, trouxesse o sonho que Nabucodonosor tinha sonhado e também revelasse a interpretação para que eles apresentassem ao rei e eles se mantivessem vivos. Daniel capítulo 2, o versículo 19, a Bíblia diz o seguinte: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite.
Daniel bendisse o Deus do céu. Deus é o doador de todas as bênçãos. Deus é onisciente. Deus é onipotente. Deus conhece o nosso passado, conhece o nosso futuro. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Deus foi aquele que colocou o sonho no coração de Nabucodonosor. Somente Deus poderia saber o que de fato Nabucodonosor tinha sonhado. E foi esse mesmo Deus que revelou a Daniel o sonho de Nabucodonosor. No momento que Daniel tem consciência do sonho que Nabucodonosor tinha sonhado, ele louva o nome do Senhor. Ele agradece a Deus pela sua infinita misericórdia, porque seria o momento que ele poderia testemunhar do amor de Deus e as suas vidas também seriam salvas. Como nós podemos ver no versículo 24, Daniel foi aquele que intercede em prol dos sábios de Babilônia. Daniel conversa com Arioque e pede para que ele lhe coloque diante do rei, para que ele revele ao rei o sonho que Deus tinha colocado no seu coração e também lhe apresentasse a interpretação do seu próprio sonho. É quando Arioque então coloca Daniel diante do rei e o rei pergunta para Daniel se ele de fato teria condições de poder interpretar o seu sonho e lembrar-se do sonho. E Daniel então conta para o rei o sonho que ele tinha sonhado, ele traz a interpretação. Daniel, aproveitando a oportunidade de estar diante do monarca, do rei, ele dá glórias ao nome de Deus, ele exalta o nome do Senhor, ele fala para Nabucodonosor que quem na verdade colocou esse sonho no seu coração é o Deus Criador dos céus e da terra. Sem ele, ele jamais conseguiria saber o que Nabucodonosor sonhou no seu leito. Mas pelo poder de Deus, pela mão do Senhor, é Deus que de fato revela todas as coisas aos seus filhos. Daniel começa a trazer a revelação do sonho de Nabucodonosor para ele mesmo, pelo fato dele ter se esquecido. E Daniel fala que ele tinha sonhado com uma estátua. Essa estátua era a representação dos reinos em todas as épocas. Nabucodonosor representava a cabeça de ouro. Era o reino mais poderoso daquela época, era o reino mais imponente, era o reino que conseguia conquistar todas as outras nações. E Daniel também começa a revelar para Nabucodonosor outros reinos inferiores, que eram os braços, o peito, as pernas e os pés. Mas Daniel fala para Nabucodonosor que Deus iria um dia estabelecer um reino que jamais teve começo e jamais terá fim. É o reino do Senhor. Esse governo é eterno. É o próprio Deus que rege todas as nações. Nabucodonosor deveria compreender que há um soberano muito maior do que ele. Nós precisamos entender uma grande verdade no capítulo 2. O objetivo de Deus em revelar o seu sonho para Nabucodonosor a respeito da estátua não era mostrar os reinos para Nabucodonosor, mas o objetivo final, de fato, ao revelar a estátua para Nabucodonosor, era para dizer para ele que Deus é muito maior do que ele mesmo. Deus é muito maior do que todos os outros reinos. Deus pode todas as coisas. Seria ele mesmo que um dia iria governar e reinar por toda a eternidade. Todos os homens que se assentaram no trono morreriam, seriam sepultados. Mas Deus jamais teve começo, Deus jamais teve fim. Portanto, todas as pessoas, todos os reinos deveriam se debruçar diante dele. E quando nós olhamos para a história nos dias atuais, nos livros e nas enciclopédias, nós podemos observar que todos esses monarcas, todos esses reis estão sepultados. Há muitos reinos que sucumbiram. Mas, amigo, nós precisamos entender uma grande verdade nessa manhã. O reino de Deus prevalece, o reino de Deus é eterno. Será Ele mesmo que cremos nos dias atuais que Ele irá estabelecer o seu reino nessa terra. Nós precisamos abrir o nosso coração para que Ele faça morada e estabeleça o seu reino primeiramente dentro da nossa vida e depois então nós possamos viver com o nosso Deus por toda a eternidade. Da mesma forma como Daniel viveu em Babilônia junto com os seus amigos, nós precisamos hoje, nos desafios atuais, nos dias em que nós estamos vivendo, viver em fidelidade ao nosso Deus. Clamemos para que através do poder do Espírito Santo nós alcancemos tamanha fidelidade ao nosso Salvador. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós te pedimos, agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você
que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.